senhores, tenho a grata satisfação de dar início à solenidade dessa noite. É motivo de alegria para a Escola da Magistratura do Paraná registrar a presença de autoridades, alunos do 22º curso de preparação à magistratura, além de diretores, coordenadores, professores, magistrados, membros do Ministério Público e demais convidados presentes. Registramos em especial a presença do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schett Machado Cruz, do professor Guilherme Freire de Barros Teixeira, representando a FEMPAR, e da doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, representando o Ministério Público. Compõe a mesa de abertura o excelentíssimo senhor desembargador Guilherme Luiz Gomes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o excelentíssimo senhor juiz Luciano Campos de Albuquerque, diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná no ano de 2013, o excelentíssimo juiz Francisco Cardoso de Oliveira, diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná no biênio 2014-2015. Senhoras e senhores, com a palavra, o desembargador-presidente Guilherme Luiz Gomes. Boa noite a todos os alunos e a todas as alunas da Escola da Magistratura do Paraná, que hoje, além da aula magna de abertura do curso de 2014, tem também uma finalidade especial, a da posse da nova diretoria da Escola da Magistratura do Paraná. A nossa escola, que já tem 30 anos de relevantes serviços prestados à Justiça do Paraná, hoje deixa a direção da escola, o nosso colega Luciano Campos de Albuquerque, e assume o nosso colega Francisco Cardoso de Oliveira. Ao tempo em que cumprimentamos a todos os professores e funcionários da Escola da Magistratura que dedicaram e dedicam esforços, seus melhores esforços para a formação cultural da nossa magistratura, dos nossos juízes, quero também registrar com muita honra e alegria a presença da doutora Sâmia Galotti Bonavides, digna procuradora de Justiça, que neste ato representa Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Giacoia. Também dizer da honra que é para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná receber a visita do ministro Rogério Schett Machado Cruz, que hoje integra o nosso Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, e que tem origem no Ministério Público do Distrito Federal, onde foi procurador-geral de Justiça e onde meu filho, que é promotor de Justiça em Brasília, Evandro Gomes, trabalhou por algum período com o nosso caríssimo ministro Rogério Schett. Então, é uma honra recebê-lo aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Quero parabenizar o Luciano Campos de Albuquerque pelo trabalho que realizou à frente da direção da Escola da Magistratura. Magistrado competente e idealista, procurou, com a sua capacidade e conhecimento, fazer com que a nossa escola se destacasse e recebesse as menções honrosas da Escola de Formação Nacional da nossa infância. E desejar ao juiz substituto segundo grau Francisco Cardoso de Oliveira, que assume a direção geral, que realize uma gestão que contribua para a formação não só dos alunos que posteriormente ingressarão na carreira da magistratura, mas que possa também contribuir para a formação dos magistrados que estão em exercício, no aperfeiçoamento e na formação cultural, que é, inclusive,
exigência da Constituição da República. Então, parabéns ao Luciano pelo trabalho realizado, sucesso ao colega juiz Francisco Cardoso de Oliveira e felicidades aos novos alunos da Escola da Magistratura do Paraná do ano de 2014. A nossa escola, uma salva de palmas. Senhores, passamos a palavra do Luciano Campos de Albuquerque. Senhor desembargador Guilherme Gomes, digníssimo presidente desta Igreja Corte, em seu nome cumprimento as autoridades presentes. Caro amigo Francisco Cardoso de Oliveira, novo diretor da escola, em seu nome cumprimento os professores, os magistrados, os promotores, os alunos, os funcionários, enfim, todos os presentes nesta atividade. Senhor ministro Rogério Schetti Cruz, agradecemos empenhadamente a sua presença, ficamos muito contentes quando o senhor aceitou o convite para estar com a gente nessa aula inaugural. Nesse momento de encerramento de gestão, tenho a grata missão de prestar alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus pela honra que me foi concedida de dirigir essa honrada instituição, a meus pais pela educação que me deram, e minha esposa Claudete e filho Lucas, mais que um agradecimento pelo apoio integral neste período, um pedido de desculpas por ter sido um marido e pai ausente nesses 2 anos. Eu sei que é um tempo que nunca vou recuperar, mas acredito que os sacrifícios tenham valido a pena, pois a alma não é pequena. Agradeço ao então presidente da Amapar, juiz Fernando Gani, pela escolha para o cargo, confiando que poderíamos enfrentar com tranquilidade aqueles momentos conturbados por que passávamos. Um especial agradecimento ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Guilherme Luiz Gomes, que desde sua posse apoiou incondicionalmente a IMAP. Aos colegas da diretoria, que se tornaram amigos e irmãos, Joselito Giovanni Sé, o antigo diretor, e Rodrigo Amaral, atual coordenador de cursos, que ora também se despede, que nesses 2 anos estiveram sempre juntos e dispostos a colaborar mutuamente. Neste período, muitas batalhas foram travadas, algumas vencidas, outras não. Por isso, sempre é importante lembrar a lição de Darcy Ribeiro, que dizia que ele preferia algumas derrotas, pois seria horrível estar ao lado de alguns vitoriosos. Aos demais diretores, desembargador José Laurindo, supervisor pedagógico da escola, amigo juiz Daniel Avelar, diretor do Núcleo de Curitiba, vice-diretor do Núcleo de Curitiba, Marcos Araújo, diretor de Londrina, Rodrigo Bressan, de Maringá, Ketib, Cascavel, Leonardo, Foz, o Marquinhos, a Mayra de Umuarama, o Hélio de Ponta Grossa e a Franciele de Pato Branco, sempre firmes para enfrentar as dificuldades. Mona Lisa Vargas, secretária incansável da IMAP, sempre pronta para fazer algum sacrifício em prol da instituição, em nome de quem homenageio também todos os funcionários de nossa escola. Enfim, a todos os anteriores diretores, professores, funcionários e tantos colaboradores anônimos, pois se a escola ainda existe e atua como referência de qualidade de ensino jurídico, deve-se a todos que em algum momento de dificuldade foram desprendidos e olvidaram esforços pela nossa escola. Caros colegas, tenho orgulho em dizer que conseguimos encerrar a gestão tendo realizado uma série de atividades de formação continuada de magistrados e dos professores da IMAP, que estarão descritos na revista eletrônica, que vai ser lançada na página da IMAP na segunda-feira. A IMAP tem hoje estabilidade financeira, os núcleos do interior estão organizados, possuímos um caixa sólido com reservas suficientes para qualquer período adverso. Houve uma reestruturação administrativa pela adoção de um plano de cargos e salários, a criação de um laboratório de estudo à distância e a atualização do regimento interno aprovado pelo Conselho Técnico e pronto para ser apresentado à diretoria da Amapar. A IMAP, que já era reconhecida nacionalmente como uma das melhores escolas da magistratura, ganhadora do selo ENFAM de qualidade como melhor escola da magistratura do Brasil, inicia 2014 reconhecida internacionalmente. O convênio celebrado ano passado com a Suprema Corte de La Plata e a Universidade de La Plata permitirá a realização de um curso destinado a juízes brasileiros e argentinos, elaborado em conjunto, coordenado pelo professor Tiago Gagliano, previsto para maio desse ano. A IMAP foi ainda convidada para ser coorganizadora de um encontro internacional realizado na Faculdade de Direito de Lisboa, com a participação de nossos professores como palestrantes. Caro amigo Francisco Cardoso de Oliveira, temos certeza que a IMAP será muito bem representada nos próximos anos. Os desafios serão outros, sempre se renovam, pois a tarefa de proporcionar um ensino de qualidade é complexo e repleto de dificuldades,
que serão ao seu tempo superadas pelo reconhecido intelecto e capacidade na área pedagógica que o colega possui. Nesta realidade de pós-modernidade, nesta fragmentação que também traz reflexos ao ensino jurídico, nesta fluidez de nossa sociedade de informação, parece-me que o maior desafio é manter um norte que não nos faça perder o rumo. Pelas mais diversas razões políticas e históricas, temos sido levados a crer que ao magistrado está reservado um papel coadjuvante de repetidor de súmulas, em que a celeridade deve ser alcançada a qualquer preço, em que o juiz burocrata é o desejado pelas novas necessidades. Esse papel periférico e vassalo na estrutura do poder deve ser recusado. A formação dogmática é fundamental, mas não suficiente. O conhecimento transdisciplinar nunca foi tão necessário. A formação humanística do magistrado deve ser o rumo da navegação, em uma rosa dos ventos impressa com tinta falha, que o olhar mais atento não consegue desvendar por completo. Mas se a norma constitucional nos orienta a considerar a pessoa como valor central do ordenamento, este seria certamente um norte a ser considerado. É natural que esses tempos causem um desassossego na alma, pois são esses momentos de crise que nos impulsionam à discussão sobre o momento em que vivemos. E por sermos filhos de um mesmo tempo, ou melhor, de um outro tempo, tentamos acompanhar as mudanças em nossa sociedade, mas elas são por demais velozes, e eu, amanhã, já não me reconheço hoje. Lembrando Fernando Pessoa, não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem me achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Muito obrigado a todos e um ótimo ano para vocês. Senhoras e senhores, nesse momento fará uso da palavra o Dr. Francisco Cardoso Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Guilherme Luiz Gomes, em nome de quem eu cumprimento todos os juízes do Paraná e a quem eu tenho um carinho especial, porque nós nos conhecemos antes mesmo da magistratura, né? Então, o nosso conhecimento vem de longa data, a nossa amizade vem de longa data. Tenho em Vossa Excelência um amigo, porque acredito que a amizade que nunca se desfaz é aquela que nós firmamos no Exército, né? Então, somos amigos até a eternidade. Cumprimento o meu ilustre colega Luciano Campos Albuquerque, que deixa essa função agora, esse cargo. Cumprimento pelo Ministério Público a doutora Sâmia Galotti, com quem tive a oportunidade de trabalhar por algum tempo na primeira Câmara Criminal. Era sempre um prazer enorme estar com a senhora lá e tenho muitas saudades daquele tempo, né? Embora eu não seja um sujeito que não entenda muito de direito penal, mas enfim. Né? Cumprimento o senhor ministro, Rogério Schetti, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa casa, na nossa escola. E Vossa Excelência hoje vai abrir, eu espero que tenho certeza absoluta, com uma palestra bonita, enfim, uma mensagem inicial que vai ser, digamos assim, vai nos dar o norte, né, para esses 2 anos de gestão. A minha fala tem 2 agradecimentos e a indicação dos princípios da gestão, né? A primeira palavra de agradecimento é ao presidente da AMAPAR, Dr. Frederico Mendes Júnior, meu colega, meu amigo, que não sei por que razão, né, escolheu meu nome, indicou meu nome para o cargo de diretor da Escola da Magistratura do Paraná na gestão 2014-2015, que eu realmente não esperava, né? Mas, enfim, com quem tive a oportunidade de conviver 2 anos na gestão do desembargador Miguel Kfouri Neto, e, enfim, eu tenho certeza que, já disse isso a ele, havia muitos outros nomes com muito mais formação e preparação. Por alguma razão ele escolheu meu nome e eu vou honrar essa indicação. Perante Vossa Excelência, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça e dos demais juízes do Paraná, me comprometo a realizar todos os esforços no sentido de levar o nome e a qualidade da nossa escola, que todos sabemos, goza de grande prestígio na comunidade jurídica. Aproveito a oportunidade também para, na pessoa do Dr. Luciano Campos Albuquerque, que hoje deixa o cargo de diretor da nossa escola, reconhecer o trabalho incansável daqueles que me antecederam nesse cargo.
e que souberam, cada um a seu tempo, conduzir a escola até o elevado patamar em que ela se encontra. Não tenho a pretensão de imaginar que eu possa fazer alguma coisa que não é uma continuidade daquilo que vem no tempo e vem na história. Em termos de princípio de gestão, é necessário destacar a importância que a Escola da Magistratura assume no momento atual, em que a formação universitária e educação do bacharel em Direito no Brasil não é suficiente para o exercício da jurisdição, né? A mim me parece que nós atravessamos um momento difícil na cultura jurídica. Então, a escola tem um papel fundamental, que não é mais aquele apenas de aperfeiçoar o juiz, mas é de verdadeira formação. Eu digo, então, que a nossa gestão está compromissada, não apenas com o aperfeiçoamento, mas principalmente, senhor presidente, com a formação do juiz comprometido com a realização da justiça, fiel aos interesses do povo do Paraná. A gestão também estará profundamente comprometida com a busca da qualidade dos nossos cursos de pós-graduação, em especial esse que os senhores hoje aqui vão ter a aula inaugural, que é o curso de especialização em Direito Aplicado. A aula inaugural que ocorre nesse dia, que digo, é coroada pela presença do senhor ministro, né, é uma oportunidade para os senhores, nossos alunos, se confrontarem com a qualidade do nosso ensino, e que nós faremos tudo para mantê-la e para elevá-la. Eu conclamo os alunos e professores a se envolver na tarefa de ensino e do aprendizado com paixão. E eu chamo a atenção, senhores alunos, para essa, que tem um prazer enorme recebê-los aqui, mas é necessário que a paixão, o desejo de aprender esteja presente, que os senhores não tomem a escola como um complemento da semana, do dia de trabalho, mas como uma oportunidade de conhecer coisas novas, de descobrir coisas novas e de aproveitar aquilo que a escola tem, a meu ver, de mais específico, de mais brilhante, de mais profundo, que é a técnica de decidir. Então, os senhores vão estar tendo aulas com pessoas que decidem, que prolatam sentenças todos os dias, grandes juízes, e a escola, nós temos na escola vários professores qualificadíssimos, né? Então, eu diria assim, uma oportunidade de ouro para aprofundar o conhecimento, né? Não, ainda que todos os senhores amanhã possam não passar em concurso, mas vão utilizar o conhecimento que aqui adquirem para divulgar melhor, para dar melhores pareceres, enfim, para ter uma cultura mais profunda. Eu digo, então, que é necessário que nós, professores e alunos, nos envolvamos no aprendizado com paixão, cientes de que a busca do conhecimento exige esforço de todos os envolvidos. A recompensa por esse esforço, nós sabemos, não tem preço. Conhecer mais e melhor o direito e a justiça, o que significa, nos tempos atuais, romper a inércia de todas as tentativas de desrespeito e de opressão à pessoa. Muito obrigado. Muito bem. Nesse momento, passamos à descomposição da mesa de abertura. Obrigado. Convidamos os componentes da mesa para sentarem nas cadeiras reservadas na primeira fileira. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Rogério Esquete Machado Cruz, que ministrará palestras sobre o tema a garantia da motivação das decisões jurisdicionais. Convidamos também o excelentíssimo senhor juiz Daniel Avelar, diretor do Núcleo de Curitiba, que conduzirá as atividades da mesa. O senhor precisa sentar. Fica à vontade. Inicialmente, para uso da palavra, o Dr. Daniel Avelar.
Boa noite a todos. Saúdo mais uma vez todos os presentes na pessoa do nosso presidente do tribunal, o desembargador Guilherme Luiz Gomes. Antes de mais nada, disse há pouco o Dr. Luciano Albuquerque das realizações que fez a escola no ano passado. Eu quero apenas dizer a ele, ao Rodrigo, que estão aqui, que muito me orgulhou fazer parte dessa equipe de vocês, me sentir podendo ajudar um pouco mais os magistrados do interior, os colegas. Então, agradeço toda a confiança depositada, da mesma forma que desde já agradeço também por continuar nessa função ao Frederico, que hoje ocupa a presidência da AMAPAR, o Dr. Francisco Cardoso, nosso novo coordenador geral, e fiquei muito feliz em saber que vou trabalhar também com o Dr. Daledoni, hoje aqui presente, nosso diretor de cursos, com o meu colega Eduardo Novak, meu colega de concurso. Então, tenho certeza que os trabalhos serão profícuos esse ano. Doutora Sâmia, também um prazer vê-la. Doutor Guilherme, sempre um prazer também encontrá-lo no dia de hoje. Meus caros alunos, nós vamos falar mais da escola na segunda-feira aos senhores. Mas eu quero só dizer uma coisa para os senhores. Daqui a alguns anos os senhores lembrarão desse dia. E digo por que lembrarão. Porque muitos, se não quase a totalidade dos juízes do Estado do Paraná, foram alunos da Escola da Magistratura. Eu sou uma prova disso. E os senhores encontrarão diuturnamente na escola professores que vão dizer exatamente isso para os senhores. A escola, ela é um exemplo do que é a formação de um magistrado. Não é à toa que se ganhou inúmeros prêmios, inclusive como a melhor escola, já foi anunciado, do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, posso dizer, à melhor escola da magistratura do Brasil. No dia de hoje, os senhores serão brindados pela palestra do ministro Rogério Schietti Machado Cruz, conhecido já na seara acadêmica, especialmente daqueles como eu que gostam do processo penal. Pedi a Mona Lisa, os senhores também que trabalharão muito com ela, na escola encontrarão ela lá. Mona Lisa, por favor, imprima um currículo resumido do ministro, para que a gente possa dizer aos alunos, né, em detalhes, né, aquilo que compõe o currículo. A Mona Lisa disse para mim: professor, o senhor tem ideia de quantas árvores serão cortadas para que isso seja possível? Então, Mona Lisa, resuma. Ela me encaminhou um breve resumo. Eu olhei o resumo e me imaginei que fosse um trabalho de conclusão do curso que o senhor estivesse apresentando. Então, apresentar o ministro Rogério Schietti Machado Cruz seria ficarmos aqui por horas, né? Razão pela qual, de maneira muito sucinta, né, apenas vou lembrar aos senhores, né, que o ministro é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? É autor de diversas obras e artigos, chamando-se a atenção para as obras de As Garantias Processuais nos Recursos Criminais, da Atlas, 2002, Processo Penal Pensado e Aplicado, Prisão Cautelar, a Proibição de Dupla Persecução Penal, Leituras Complementares de Processo Penal, Garantismo Penal Integral, Justiça Criminal, por diversas editoras, razão pela qual se vislumbra de imediato a profundidade do estudo, do trabalho, do senhor ministro Rogério Schietti Machado Cruz. Ministro, é um prazer tê-lo no dia de hoje, iniciando o calendário acadêmico da Escola da Magistratura. Estamos muito satisfeitos e passo a Vossa Excelência a palavra nesse momento. Minha agradecida saudação ao Dr. Daniel Avelar pela generosa apresentação. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui neste auditório do Tribunal de Justiça do Paraná, a convite do muito estimado amigo, nobre presidente desta Corte, desembargador Guilherme Luiz Gomes, pai de um grande amigo, a quem muito estimo em Brasília, e agradecer também a generosa acolhida que tive, a régia acolhida que tive aqui ao chegar, pelo doutor Luciano, pelo doutor Luiz Fernando Kepling, e por todos os que, nesse curto espaço de horas que aqui estou, tive a oportunidade de conhecer.
Quero desejar sucesso ao nosso futuro, já empossado presidente da assim reconhecida justamente melhor escola da magistratura do Brasil, doutor Francisco Cardoso. Cumprimento também a minha colega de Ministério Público, né, porque nunca deixarei de ser também membro do Ministério Público. E, na verdade, o membro do Ministério Público também é um magistrado, doutora Sâmia Galotti, meus cumprimentos. Enfim, a todos os que me dão a honra de partilhar deste momento tão significativo na minha trajetória. E digo significativo não só pela honra de estar neste tribunal de tamanha envergadura, mas também porque tenho no meu sangue o Estado do Paraná. Embora nascido em Minas Gerais e criado em Brasília, a minha família materna, boa parte dela se criou em Londrina, né? Enfim, uma terra abençoada deste Estado. Então, eu me sinto não só à vontade, mas como se estivesse mesmo em família. Meus agradecimentos, portanto, a todos. E uma já inicial saudação aos alunos aqui da escola, que estão ingressando neste curso tão selecionado, tão promissor. Como bem disse o doutor Daniel, certamente serão futuros juízes ou futuros membros do Ministério Público ou da advocacia, integrarão as carreiras jurídicas deste Estado e honrarão esses bancos que passam a ser por eles assentados neste ano de 2014. Eu fui convidado para trazer uma consideração inicial como aula inaugural do curso e pensei em um tema que me tem ocupado nos últimos meses, que diz respeito exatamente à minha função de julgar, que é a função, enfim, eminentemente basilar de todo magistrado. Tenho poucos meses no Superior Tribunal de Justiça, assumi no final de agosto do ano passado, vindo do Ministério Público, como já disse, e tenho me deparado com esse dilema e esse desafio que é o de julgar pessoas. A minha atuação desde o Ministério Público e agora como ministro do STJ foi e é na área do direito criminal. Fui promotor de justiça, procurador de justiça. Meus estudos também se direcionaram basicamente para o direito penal e mais ainda o direito processual penal. E hoje, felizmente, estou integrando uma turma cuja competência essencialmente é criminal. Então, estou me realizando profissionalmente, como já me realizava como membro do Ministério Público, mas sinto-me realizado plenamente neste momento, tendo a oportunidade de exercer uma função de um certo relevo e de extrema responsabilidade. E isso tem me tirado algumas noites de sono, e felizmente que isso tenha acontecido, porque nunca me esqueço de uma advertência que me fez logo que entrei no Ministério Público, por um já antigo procurador de justiça, e que me dizia o seguinte, não só a mim, mas a todos os que ingressavam na carreira: o promotor de justiça, e isso vale para o juiz mais ainda, tem que nutrir dentro de si uma permanente angústia, uma angústia de bem exercer o seu cargo, bem cumprir a sua elevada função, porque, afinal de contas, tanto o promotor quanto o juiz acabam julgando o seu próximo. E desse julgamento importa a felicidade ou a infelicidade de um semelhante. Então, mesmo na função de Ministério Público, sempre tive isso como uma referência, porque sempre disse que a função do promotor e também a do juiz criminal, muitas vezes é uma função que importa em causar infelicidade às pessoas. É uma afirmação forte, mas no âmbito criminal, quando um promotor oferece uma denúncia, pede uma condenação, e quando o juiz condena, determina a prisão e remete aquela pessoa para o sistema penitenciário, ele está causando sofrimento não só do réu, como de todos os seus familiares. Evidentemente que o faz como tem que fazer,
por um dever de justiça. E a justiça, ela atenua o sofrimento de alguns, no caso da jurisdição criminal, dos familiares, né, da própria vítima, ou da própria vítima, se estiver presente, mas, por outro lado, traz essa infelicidade a pessoas que, muitas vezes, não são responsáveis por aquele ato. Refiro-me, por exemplo, a um pai, a uma mãe, a um filho, que se veem privados do ente querido, e o veem desprender-se daquele ambiente familiar para cumprir uma sanção criminal nesses estabelecimentos prisionais que todos sabemos são, de longe, referências para qualquer meta que se tenha digna e louvável de se recuperar pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande a do magistrado, seja magistrado requerente ou magistrado judicante, como se faz a distinção em países em que essa carreira é integrada tanto por membros do Ministério Público quanto da magistratura, como é o caso da Itália, da França, em que ambos estão imbuídos do propósito de realizar a justiça, com metodologias e com competências distintas, mas imbuídos dos mesmos propósitos. Pois bem, eu pensei neste nosso encontro em trazer as minhas reflexões, algumas delas, sobre talvez o que mais caracteriza a função de um verdadeiro juiz de direito, que é a de julgar ou decidir, fazendo como há de ser feito, de maneira justificada, de maneira motivada, de maneira fundamentada. Quando nós pensamos nessa tarefa de julgar e exigimos que o juiz traga no seu ato decisório uma justificativa que permita legitimar o seu ato, nós imaginamos que sempre foi assim. E, na verdade, não. Na verdade, isso é uma conquista da civilização. Eu gosto sempre de trazer algumas breves reflexões de autores clássicos, e inicio com Francesco Pagano, que disse que a passagem à civilidade, assim como o grau de liberdade e de despotismo, se medem pela maneira de julgar. E aí nós podemos nos recordar do período pré-iluminista, em que a função de julgar era atribuída a funcionários régios, escolhidos pelo governante, sem nenhum tipo de compromisso com o jurisdicionado, sem nenhum tipo de independência política ou jurídica, sem nenhuma responsabilidade de prestar contas dos seus atos e, muitas vezes, por meio de decisões contra as quais não cabia qualquer recurso, ou, quando muito, uma devolução desta controvérsia julgada pelo juiz ao rei, que, afinal de contas, era a suprema autoridade do reino ou da república, aquelas que foram se iniciando já no período próximo ao iluminismo. Então, a motivação das decisões jurisdicionais é uma conquista civilizatória. E uma conquista civilizatória que marcou e marca definitivamente a natureza da função de julgar. De modo que hoje não se cogita mais, não se pensa como possível a função judicial sem que venha ela acompanhada deste dever. Um dever que hoje, felizmente, está inscrito na nossa Constituição, no artigo 93, inciso 9, e reproduzido em várias leis infraconstitucionais. Eu me recordo aqui sempre faço essa menção, de uma maneira um pouco jocosa, a alguns episódios que nós vemos no nosso cotidiano. Um deles é até objeto de uma propaganda, uma mensagem publicitária que está sendo veiculada, daquela cerveja Skin, né, que as pessoas perguntam por que sim, né, por quê, por que isso, por que aquilo, porque sim. Né? E em Brasília, no ano passado, teve um episódio, quando iniciaram-se aqueles movimentos, aquelas manifestações populares, né, por ocasião da Copa das Confederações, e houve um episódio com um capitão da Polícia Militar de Brasília,
capitão Bruno, que também foi muito veiculado nas redes sociais, em que ele, durante uma manifestação, ao se aproximar de um grupo de jovens, um deles perguntou para o capitão, mas, capitão, por que o senhor está jogando spray de pimenta no meu rosto? Eu não estou fazendo nada, eu estou apenas aqui assistindo a manifestação. Por que o senhor faz isso? Por que o senhor fez isso comigo? E a resposta do capitão foi, porque eu quis. Então, isso ficou marcado, alguns de uma maneira, digamos, mais ilustrativa, mas outros de uma maneira mais enérgica. Ele foi, enfim, investigado por isso, mas, no final, não creio que não tenha acontecido nada de mais importante. Nós também que tivemos uma criação, eu sou de uma geração que passou por isso, uma geração que não podia questionar os seus pais, não podia questionar os seus professores. Ainda outro dia eu conversava com uma amiga lá do tribunal, e ela dizia que, quando ela era jovem, criança ainda, jovem, adolescente, ela foi proibida pelo seu pai de perguntar por quê. Porque ela era muito inquieta, e ela perguntava por que isso, por que aquilo, por que eu não posso sair, por que eu não posso namorar. E um dia o pai disse para ela, você não pode mais perguntar por quê. Se você perguntar por quê, você vai para o castigo. E ela nunca mais perguntou nada para o pai a respeito de qualquer coisa, nunca mais lhe pediu alguma explicação. Então, vejam, esses exemplos, apenas para transmitir uma ideia muito clara e evidente. Quando não se explica o porquê das coisas, quando não se dão razões sociais, pessoais, familiares ou jurídicas, políticas, resulta evidente a presença do autoritarismo, de um poder que, no caso do capitão Bruno, era simplesmente o exercício de um poder inquestionável. No caso do pai, também um poder paterno de não dar explicações ao filho. E no caso do juiz, imaginem as consequências de uma não explicação dos motivos pelos quais decide em uma determinada demanda, penal, civil, administrativa, não importa, os motivos que o levaram a assim decidir. Com essa característica pré-iluminista do juiz autoritário, porque simplesmente era um mandatário do governante, houve uma reação muito forte, por força do iluminismo, por força da Revolução Francesa, e passou-se a substituir o que então se considerava a ditadura do juiz pela ditadura da lei. Transferiu-se da figura do juiz para a figura do legislador a capacidade e o poder de dizer o direito. Isso, de um certo modo, foi positivo, foi um avanço, na medida em que se retirava aquele poder absoluto que detinha o juiz de decidir sem explicar as suas razões, decidir de acordo com as suas convicções pessoais, muitas vezes inconfessáveis. Porém, transformou o juiz num títere, num autômato, num leguleio, em alguém que reproduzia as palavras da lei sem possibilidade de nada lhe acrescentar. Daí aquela frase muito conhecida, né, que todos já sabem, já devem ter ouvido, pronunciadas por Montesquieu, quando dizia que os juízes nada mais são do que, nada mais fazem do que pronunciar as palavras da lei, não são mais do que a boca que pronuncia as palavras da lei. E prosseguia, seres inanimados que não podem moderar nem a força, nem o rigor das leis. Esse era o juiz do século XIX, o juiz pós-revolucionário, o juiz que passou a ter algo que não havia com tanta profusão nos séculos anteriores, que eram códigos, porque os códigos foram obras pós-Revolução Francesa, foram obras, basicamente, de Napoleão, né? Todos se recordam dos códigos napoleônicos, que se alastraram por outros modelos por toda a Europa e depois para o Brasil, onde, no início do século, nas primeiras décadas do século XIX, também começaram a ocupar o espaço do nosso direito, que até então era ocupado
pelas ordenações do reino, pelas ordenações filipinas. Mas vejam que interessante. Alguns dizem que a primeira manifestação do dever de motivação dos atos jurisdicionais veio no Código da Prússia, de 1776, se não me engano. Mas já em 1603, nas ordenações filipinas, tínhamos uma previsão muito interessante, que dizia o seguinte: e para as partes saberem se lhes convém apelar ou agravar das sentenças definitivas, ouvir com embargos a elas, e os juízes da mora alçada entenderem melhor os fundamentos por que os juízes inferiores se movem a condenar ou absolver, mandamos que todos os nossos desembargadores e quaisquer outros julgadores, ora letrados, ora não letrados, declarem especificamente em suas sentenças definitivas, assim na primeira instância como no caso de apelação ou agravo ou revista, as causas em que fundaram a condenar ou absolver ou a confirmar ou revogar. Livro 3, título 66 das Ordenações Filipinas. Então, vejam, desde 1603, nós temos um comando normativo, que era o principal entre nós, que já determinava aos juízes explicarem os motivos pelos quais absolviam ou condenavam. O juiz, nessa virada de tradição, na derrocada do antigo regime para o século da positivação do direito, né, que foi o século XIX, passou a ser um juiz preso à legislação, preso à letra da lei. Por quê? Porque imaginava-se que o direito natural, que tanta relevância teve nos séculos anteriores, no século XVIII, e que passou, com a positivação dos códigos, a se condensar em leis, imaginou-se, portanto, que não haveria mais tarefa alguma por parte do juiz que não a de declarar o direito estampado nos códigos, na letra fria das leis. Esse foi um juiz típico de uma era já passada, porque com o avanço dos tempos, com o inaugurar do século XX, com o surgimento das constituições dos estados, com, mais ainda, com os movimentos de crítica aos métodos de interpretação de mera exegese da lei, de simples interpretação literal, formal da lei, passou o juiz a adquirir novos contornos na sua judicatura. E hoje não se concebe mais a figura de um juiz que não tenha a liberdade de responsavelmente e de maneira motivada interpretar a lei, fazendo-se uma clara distinção entre texto da lei e norma. O texto da lei, aquilo que nós lemos nos códigos, nas leis, é um texto aberto, um texto ainda carente de densificação, um texto que vai se transformar em norma no momento em que o juiz, valendo-se dos critérios de interpretação, identificar os fatos do caso a ser julgado, valorar esses fatos, dar a esses fatos uma vestimenta jurídica, escolher entre as possíveis interpretações que podem, naquele momento, solucionar aquele litígio e transformar isso em um ato decisório. Seja o juiz monocrático, seja o desembargador, seja o ministro, não há mais espaço para decisões imotivadas. É a maior causa, diria eu, de nulidade de julgamentos que tem enfrentado no tribunal a falta de devida motivação, como já iremos conferir. A lei, portanto, na visão de Antoine Garrapon, um pensador francês muito festejado contemporaneamente, a lei é um produto semi-acabado que deve ser terminado pelo juiz. E isso na função
como disse, desde o juiz de direito substituto até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, os tribunais, principalmente os tribunais superiores, exercem um papel de quase complementar, não no sentido diminutivo, mas complementar no sentido de aperfeiçoamento do trabalho legislativo. O legislador prevê situações abstratas, situações vagas, possíveis, mas é o juiz que concretiza esse discurso vago, esse discurso abstrato, na decisão daquele caso que está sob sua responsabilidade. Então, ele aperfeiçoa, ele densifica, ele concretiza palavras vazias, palavras muitas vezes estéreis ou até incompreensíveis, vindas do poder legislativo. É, portanto, um ato de natureza política, um ato típico de um regime democrático, o ato de julgar. E quando nós ligamos a função jurisdicional com esse contorno de um exercício responsável, transparente de um poder e de quem detém esse poder, nós retiramos uma acusação que se faz a alguns juízes, ou a magistratura, melhor dizendo, como um todo, de que é um poder sem legitimação democrática. Porque não... O juiz brasileiro é um juiz técnico, um juiz togado, um juiz que presta um concurso público e que, portanto, não tem legitimação democrática, segundo alguns. Ao contrário do parlamentar, que é escolhido pelo povo, pelo chefe do Poder Executivo, local, enfim, estadual, municipal e federal, o membro do Poder Judiciário não é escolhido democraticamente nesse sentido, não é escolhido pelo povo. E essa ofensa que se faz à magistratura é facilmente respondida dizendo que a legitimação democrática do juiz é a maneira como ele julga. É a maneira responsável, transparente, motivada com que ele exerce o poder de dizer o direito. Juris dicere, jurisdictio, dicção do direito. E isso, portanto, afasta essa afirmação, porque, ao julgar de maneira motivada, o juiz se coloca sob julgamento não só das partes, mas sob o julgamento popular. Mormente nos dias atuais, em que as nossas funções são objeto de quase online massificação pela mídia. Os tribunais estão numa tendência, alguns tribunais, o Supremo Tribunal Federal, de transmitir seus julgamentos em tempo real, coisa que não acontece em nenhum país do mundo. Então, quer dessa forma, quer simplesmente pela publicação, não só no Diário de Justiça, mas também pelo acompanhamento da mídia, pela abertura, pelo espaço aberto dos auditórios dos tribunais, pela publicação, enfim, em revistas, pelas palestras que são ministradas, pelos cursos, tudo isso transforma o ato jurisdicional em um ato sujeito a um controle social. Isso também permite essa legitimação da função jurisdicional. Do ponto de vista endoprocessual, ou seja, verificando a função do ato de julgar e os seus reflexos para as partes ou os sujeitos processuais, nós vamos identificar a motivação dos atos, das decisões judiciais, como uma garantia processual, sem a qual não existe um processo democrático, um processo civilizado, moderno, um processo que assegura o fair play, que assegura o fair trial, que assegura o devido processo legal. Essa garantia processual assegura o mecanismo formal de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, para que verifiquem, as partes principalmente, se o juiz, ao decidir, considerou todos os argumentos
e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. Então, vejam que o âmbito de incidência do ato de julgar ou da decisão, principalmente a sentença, que é o ato final do juiz, ao prestar jurisdição, é um ato que tem por objeto as provas produzidas pelas partes, antes disso as alegações produzidas pelas partes, pelo autor, pelo requerido, as provas apresentadas, os argumentos finais, a verificação de tudo isso e a apresentação das razões jurídicas pelas quais o juiz entende que esta ou aquela norma se subsume àqueles fatos que foram apurados de acordo com o devido processo legal. Portanto, esta motivação é a maneira, é o modo que permite às partes controlarem a atividade jurisdicional, para poderem ou se darem por satisfeitas ou recorrerem dessa decisão. É o que Luiz de Ferrajoli, que hoje é o incensado como o maior justo filósofo do direito penal, afirma quando diz que o dever de motivação ou a garantia da motivação dos atos jurisdicionais é uma garantia secundária, é a garantia das garantias, junto com a publicidade, junto com a oralidade, junto com outras. É uma garantia que permite aferir se todas as demais garantias, se todos os direitos de que são titulares as partes foram preservados. Porque se tudo se faz publicamente, se tudo se faz motivadamente, é possível aferir se houve o cumprimento das normas, se o juiz bem se ouve na condução do processo. Porque nenhum processo se justifica pelos seus fins. Qualquer processo vai se justificar, acima de tudo, pelos meios pelos quais atingiu-se determinada decisão. Afirma-se muito claramente isso no processo penal. O processo penal jamais pode justificar-se pelos fins alcançados. Não é a lógica maquiavélica. Nós temos que nos preocupar também com os meios. E é por isso que, muitas vezes, a verdade processual, que nem sempre coincide com a verdade real, mas é a verdade constitucionalmente válida, vai se distanciar daquela verdade que nós imaginamos seja a verdade absoluta, a verdade real. Nos modelos judiciais, nos sistemas criminais principalmente, em que se deu preferência à obtenção da verdade acima de qualquer outro valor, nós tivemos os resultados bem conhecidos, né, de períodos de triste memória da história, não só brasileira, como mundial. E o modelo mais emblemático disso foi todo o período dos estados absolutistas, anteriores às ideias do iluminismo, e, mais ainda, todo o período da jurisdição eclesiástica que perdurou durante centenas de anos, não só na Europa, mas em toda a América, com exceção de um ou outro país que se viu imune a essa jurisdição eclesiástica. Então, a motivação serve como meio de controle da atividade jurisdicional e de garantia da atuação imparcial e secundum ius, ou de acordo com o direito, do juiz. Não só a motivação permite às partes saberem os motivos pelos quais foram condenados ou absolvidos, os réus, ou por que o pedido foi atendido ou não, como permite avaliar pelo grau de profundidade e de clareza e de robustez desta fundamentação, se o juiz agiu com imparcialidade, que na dicção de Giuseppe Chiovenda, que foi o maior processualista do século XX, pelo menos da primeira metade, era, na sua visão, como acredito seja ainda hoje, a imparcialidade, o bem mais precioso de um juiz. Um juiz que não possui imparcialidade para julgar é um juiz sem a grandeza da toga que veste. E a motivação serve também para permitir às partes e à comunidade verificar se o juiz
realmente decidiu, não porque houve sugestão de A ou B, não porque houve injunções políticas, econômicas, familiares, motivações pessoais. Não. Essas não foram as injunções que levaram o juiz a julgar, e sim os ditames da lei, os ditames da consciência, ditames expressos por meio de atos externos, atos concretizados em um papel ou na palavra, quando a decisão é oral. Lembro aqui um outro pensamento de Hélio Tornag, que foi um grande processualista do século XX, quando dizia que o Estado expressa na lei sua vontade a respeito de cada relação ou situação jurídica, pacífica ou litigiosa, mas o faz de maneira geral e abstrata, sem atenção às peculiaridades de cada caso específico e concreto. Ao surgir a necessidade de dizer o que é direito em determinada hipótese, ou seja, juris dizer, o juiz deve se pronunciar sobre qual a norma aplicada ao caso, a quaestio iuris, e sobre os fatos e como os fatos se apresentam, quaestio facti. E, em seguida, o que é mais importante, tem de submeter o fato à lei. E eu digo isso dizendo que é mais importante, por quê? Porque, e aqui, logo em seguida, eu já vou dar alguns exemplos, de uma anomalia da função jurisdicional que eu tenho observado, e tenho dito isso com clareza e com respeito aos meus colegas da magistratura de todo o Brasil, porque sabemos que é uma minoria que sofre dessa anomalia, que é um malveso de decidir casos por meio de fórmulas que, na verdade, serviriam, quando muito, como um excelente texto acadêmico ou uma excelente aula acadêmica, mas que nada dizem sobre o caso concreto. Eu tenho tido a infelicidade de, em muitas ocasiões, no curto espaço que tenho ocupado no STJ, de votar pela nulidade de julgamentos em que até percebo que aqueles fins alcançados pelo juiz seriam os fins corretos. Era caso de condenar mesmo. Porém, os meios utilizados são imprestáveis e tornam essa decisão absolutamente insustentável. E o STJ, que tem o papel de uma corte de precedentes, que constitucionalmente é incumbido de dar a interpretação a toda a legislação infraconstitucional e que, portanto, tem essa missão de, na medida do possível, uniformizar a interpretação nacional de toda a legislação infraconstitucional, numa visão prospectiva de um direito cada vez melhor, de um direito cada vez mais democrático, civilizado, não pode tolerar que sobrevivam decisões que, embora do ponto de vista material possam até ser justas, do ponto de vista formal, trazem uma incontornável ofensa a garantias basilares do direito da parte, principalmente no que diz respeito à motivação. Vou dar alguns exemplos em breve, já. Por ora, digo o seguinte: canso de ver decisões que são belas aulas de direito penal, belas explanações jurídicas com transcrição de jurisprudência e doutrina, mas que não se ocupam de trazer esse discurso teórico, essas considerações jurídicas para aquele caso julgado. Que sequer dispensam um parágrafo para identificar aquele caso julgado. São decisões estereotipadas, decisões chapadas, decisões que, como dizia o ministro Sepúlveda Pertence, servem para todos os casos e, portanto, não servem para nenhum. Que, na medida em que eu tenho uma decisão que, não obstante rica
e profusa de ensinamentos nada dizem do caso concreto ou nada fazem, nenhum tipo de conexão entre o direito e aquele fato julgado, essa decisão perde a sua legitimidade. Essa decisão não traduz o dever inerente à magistratura, que é o dever de explicar o porquê da decisão, né? Isso, dito muito brevemente por Michele Tarufo, também contemporâneo pensador italiano, que disse que a justificação do juízo de fato é, na motivação, não menos importante do que a justificação do juízo do direito. Hoje, a nossa facilidade tecnológica, com o uso da informática, enfim, dos repertórios de jurisprudência, da consulta às decisões dos tribunais, nos traz um risco de cada vez produzirmos decisões mais longas e menos concretas. As duas teclas mágicas, né, Ctrl+C e Ctrl+V, são uma maravilha para nós, para todos nós, operadores do direito, mas são o nosso maior perigo também. Porque nós temos, principalmente quando verificamos que os tribunais cada vez mais estão, né, desembargador Guilherme, acho que não só como presidente, mas com a longa carreira, com a sua experiência, pode dizer muito, muito melhor do que eu. Como ainda hoje conversávamos, né, o presidente me relatava a dificuldade dos juizados especiais em não atingir um número de conciliação suficiente para não congestionar o sistema de tal modo que não funciona, né, porque a litigiosidade parece que é crescente e o judiciário não tem sido capaz de responder com qualidade suficiente para atender a toda a população que acorre ao Poder Judiciário. E eu digo isso trazendo também para a minha responsabilidade, porque eu tenho no meu gabinete, segundo o levantamento feito no final do ano, quase 11 mil processos. Eu já herdei quase isso e estou aí atingindo quase 11 mil processos. E não é por falta de trabalho, porque eu vejo toda a minha equipe trabalhando 10, 12, às vezes mais horas por dia. Então, alguma coisa está errada. Nós estamos sendo incapazes de utilizar uma metodologia que não desconsidere a qualidade inerente a cada caso julgado, mas também que atenda com prontidão, de forma expedita, aos reclamos, aos justos reclamos, às justas expectativas que o jurisdicionado coloca cada vez mais no Poder Judiciário. Porque na medida em que é um paradoxo, né? Na medida em que o Poder Judiciário melhor trabalha, maior é a sobrecarga de serviço. Porque a população passa a confiar mais no nosso serviço e confia que nós iremos julgar a sua causa no tempo devido. Mas eu tenho processos lá que têm uma década. E eu morro de vergonha quando eu sou obrigado a assinar uma decisão reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição. Isso, para mim, é vergonhoso. É inaceitável que o Estado não tenha conseguido julgar no tempo devido. Por quê? Porque nós não temos engenharia suficiente para responder com esse tempo esperado às demandas que nos chegam crescentemente. E aí vem uma outra advertência, também de um autor italiano, Vittorio Greve, que diz o seguinte: é de evitar que a garantia da motivação possa ser substancialmente afastada por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação, aquilo que eu acabei de falar. Ou seja, nós nos tornamos mecânicos produtores de decisões. As decisões saem por série. E se isso é possível em determinadas áreas do direito, e nesse ponto eu acho que é válido o preceito sumular, há matérias que podem sim ser condensadas em uma normatização sumular, de forma que os tribunais, juízes, seguiem por ela e abreviem o tempo de causas que serão
lá na frente julgadas daquela maneira que o Tribunal Máximo do país já assentou como a maneira correta. Por outro lado, há determinadas situações, e talvez a maior parte delas, que não prescindem de uma avaliação criteriosa de cada caso. Eu também tenho o hábito de dizer que, no processo penal, que é a minha área de maior atuação, não se julga, ou não se faz, ou não se cria a decisão por atacado. O processo penal é um processo construído artesanalmente. Isso pode ser também válido para o processo civil, mas no processo penal, em que nós lidamos com o drama da liberdade humana, ele deve ser construído artesanalmente e não por atacado. E quando nós nos permitimos proferir decisões de uma maneira estereotipada, de uma maneira chavão, reportando-nos simplesmente a palavras da lei, a textos normativos, a expressões doutrinárias, a precedentes jurisprudenciais, e não acrescentamos o nosso sentir, que é exatamente o que denota a palavra sentença, né? Um ato de sentir, de ter a percepção daquilo que aconteceu naquele caso. Quando nós fazemos isso, nós abrimos mão do poder de julgar o caso concreto. Na verdade, nós estamos transferindo essa decisão para um computador, ou para um assessor, ou até para um estagiário. Porque há decisões proferidas pelos mais altos tribunais do país que podem ter sido produzidas por um estagiário, se elas não tiverem passado pelo crivo da análise individual do juiz, no caso de um ministro. Isso vale para todas as esferas do Poder Judiciário. Eu poderia aqui, não vou fazer isso, enumerar várias normas, várias leis que nos últimos anos, pós-Constituição de 88, que vieram dizer claramente do dever de motivação do ato jurisdicional. Várias leis que reforçam esse dever ético e jurídico de todo magistrado. Nós poderíamos aqui analisar cada uma dessas leis, mas eu me ateria a uma lei do futuro, porque estou tentando me lembrar de quem eu ouvi, de quem eu li recentemente uma afirmação que dizia mais ou menos o seguinte. A ideia é muito corrente, mas ela dizia o seguinte, que estuda-se o que aconteceu anteontem para que o ontem não determine o hoje e que o hoje não ingesse o futuro. Mais ou menos isso. Então, o estudo histórico do direito, o estudo do que era o direito, há de permitir, não que nós nos apeguemos a tradições que muitas delas devem ser preservadas, evidentemente, mas, como diria Ponte Miranda, a cadáveres do passado, e não permitimos que o direito se renove como uma ciência social que, ao contrário de muitas outras, é talvez a mais estática, a mais infensa a mudanças dentre todas. Nós vemos as ciências a cada dia se aperfeiçoando com novas descobertas, com novos procedimentos, e o direito é uma ciência extremamente conservadora. E é evidente que há de ser conservadora naquilo que diz respeito à preservação da ordem jurídica, da segurança, da estabilidade, etc. Mas nós, operadores do direito, não podemos jamais deixar de pensar o direito do futuro. E é por isso que eu trago, para fechar com chave de ouro, esse discurso teórico dos vícios que uma decisão pode conter, pela transcrição do artigo de um futuro código, que é o Código de Processo Civil, que parece estar na iminência de ser aprovado no Congresso Nacional, né, já foi aprovado no Senado, está na Câmara, enfim, e parece que está caminhando para a sua aprovação. E vejam que interessante, o artigo 499, parágrafo 1º do projeto de lei 8.046 de 2010, traça em 6 incisos todos os vícios que uma sentença pode conter e que, portanto, devem ser evitados.
E isso serve de guia para todos nós, juízes, na nossa judicatura. Diz o seguinte: não se considera, parágrafo 1º do artigo 499 do projeto, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, primeiro, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Eu vou dar para os senhores e as senhoras um exemplo de uma decisão exatamente nesse sentido. Eu coleciono algumas decisões nesse curto espaço que tem. Já tive a oportunidade de ministrar uma aula para juízes na Escola Nacional da Magistratura, em Brasília, exatamente sobre o tema, e colecionei várias decisões e trago uma ou outra aqui apenas para ilustrar este primeiro ponto. Quando o juiz decreta uma condenação e diz o seguinte, que de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, o regime a ser cumprido pelo condenado, por se tratar de crime hediondo, é o regime fechado. Só. Essa é a fundamentação do juiz. O regime que deve ser estabelecido para os crimes hediondos equiparados como o tráfico de drogas é o fechado. Quando isso, já há muito tempo, deixou de ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado e difuso de constitucionalidade, como algo válido. Não há mais espaço para remissões a textos de lei que, mesmo que não tivessem sido considerados, no caso, inconstitucional, deveria exigir do juiz uma explicação concreta do porquê da escolha de um regime A, B ou C, e não simplesmente, como diz o texto do projeto, uma mera remissão ao texto normativo. Ou uma paráfrase, que é dizer com outras palavras aquilo que o texto legal diz. Quando o juiz decreta uma prisão preventiva, dizendo que ela é necessária para a garantia da ordem pública, ele não está dizendo absolutamente nada se ele não acrescentar a esta afirmação os fatos ou as circunstâncias que o levam a concluir que a liberdade do réu oferece perigo à manutenção da ordem pública. Ele não pode fazer um raciocínio tautológico, uma petição de princípios e dar como provado aquilo que ele precisa provar. Há de desenvolver, portanto, um raciocínio explicativo, ainda que sucinto, para dizer que a prisão é necessária porque o réu é perigoso. E por que ele é perigoso? Não é porque ele praticou determinado crime, mas porque ele praticou determinado crime naquelas circunstâncias que indicam ser ele uma pessoa cuja liberdade, sim, representa um risco à ordem pública, por exemplo. Item 2. Portanto, não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. É necessário explicar esses conceitos jurídicos, aqueles conceitos vagos que a lei é tão profusa em apresentar. Inciso 3º, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, aquilo que eu me reportei quando lembrava do ministro Sepúlveda Pertence, que dizia que toda decisão que serve para todos os casos não serve para nenhum. Ou seja, indicar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Quando se pega uma decisão aplicada ao caso A e se coloca essa decisão no caso B, C, D e aí serve para todos, na verdade, essa decisão não está motivada. Porque cada caso é singular, né? Cada caso tem as suas peculiaridades. Também anula a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, deixou o juiz de abranger no ato decisório todos os argumentos, todas as alegações, todas as provas que foram produzidas pelas partes. Também anula a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, eu posso indicar uma súmula
seja uma súmula vinculante, seja uma súmula jurisprudencial, porém eu tenho que demonstrar que aquele caso concreto se identifica com os fundamentos que levaram o Supremo Tribunal Federal ou o STJ a deliberarem no sentido daquele enunciado sumular. Eu tenho que saber que essa decisão, esse caso, é similar àqueles que deram origem àquela súmula. E, por último, deixar de seguir enunciado de súmula, que é o contrário. Jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Isso aqui daria margem para a gente ter uma outra conversa, que evidentemente não há espaço para isso, e nem teria eu competência, que é uma comparação do nosso sistema com o sistema dos países anglo-americanos, que trabalham muito mais fortemente do que nós com o sistema de precedentes. Mas é um erro, e apenas deixo essa advertência, é um erro afirmar que o direito brasileiro, ou que o direito da família da civil law, de tradição romano-germânica, principalmente em países como o Brasil, que tem uma corte constitucional que julga não só questões constitucionais, mas, enfim, uma infinidade de assuntos, e que tem também uma outra corte que interpreta o direito infraconstitucional, é um erro dizer que o nosso sistema não é um sistema de precedentes também. Nós não temos a tradição norte-americana, mas o nosso sistema também é um sistema de precedência. E se eu estou, talvez, conjecturando, basta olharmos as decisões judiciais de qualquer esfera para vermos que a maior parte da decisão assenta-se em precedentes. Muitas vezes de forma lacônica e vinculativa. E até, não é por outro motivo, que há vários dispositivos legais que permitem decisões monocráticas, liminares, por relatores em tribunais de justiça estaduais e federais, estancando liminarmente o andamento daquela decisão, daquela pretensão, daquele pedido, porque está em desacordo com um preceito sumular. Então, nós somos também um país assentado sobre um direito formado também por precedentes. Ora, se é assim, quando se permite, pela lei, que um juiz negue seguimento a uma ação de habeas corpus, que negue seguimento a um recurso, não conheça de um recurso, invocando um preceito sumular, uma súmula do Supremo, por exemplo, ele deve também se preocupar em, como diz aqui, não seguir o enunciado de uma súmula, de uma jurisprudência, que já tenha sido superada ou que o caso concreto indique deva ser superado. Por quê? Porque ele tem uma particularidade que diferencia este caso daqueles que foram julgados na formulação, que deram origem à formulação da súmula. É o que na doutrina norte-americana se chama de distinguishing, ou overruling, quando você distingue o caso julgado ou supera, distingue o preceito sumular, o precedente, ou supera este precedente. Por quê? Ou há uma questão diferencial, ou há algo que afasta totalmente aquele preceito sumular. Bom, eu teria vários outros aspectos a considerar, mas creio que para uma sexta-feira, enfim, já vamos aí para mais de 20 horas, não é de bom tom e nem saudável que nós, até numa aula inaugural em que possa ser traumática para os alunos da escola, se vejam aqui assustados com um discurso teórico alongado sobre um tema que será muito melhor e detidamente objeto de explicação e de vivência ao longo do curso. Fiquei muito, muito feliz, muito positivamente surpreso quando o doutor Luciano me explicava o funcionamento deste curso. Não é por outro motivo que foi escolhido o melhor curso do Brasil da magistratura, porque, além das aulas teóricas, propicia aos alunos uma vivência
de magistratura que normalmente ele só teria ao ingressar na magistratura. Então, isso é fantástico. Eu acho que os senhores e as senhoras estão tendo a oportunidade de estar numa escola que já está preocupada com a formação do futuro magistrado. Quando ingressarem na magistratura, certamente repetiram algumas lições mais práticas, porém já terão essa vivência. Isso é fundamental para a construção de uma nova e cada vez mais qualificada judicatura. Nós estamos sempre nos aperfeiçoando e sem esse aperfeiçoamento permanente, não chegaremos a lugar nenhum. Eu tive a oportunidade também de ser diretor-geral de uma escola superior do Ministério Público, do Distrito Federal, onde também fui professor durante 19 anos de Direito Processual Penal e acompanhei o crescimento e a formação de vários colegas, não só do Ministério Público, como da magistratura do DF. Hoje, talvez um quarto ou um terço daqueles meus ex-colegas do Ministério Público passaram pela escola, digamos, tiveram a imprudência de serem meus alunos. E é uma alegria muito grande vê-los hoje como colegas, né? Enfim, já agora não tão colegas, estão mais distantes, não tenho mais tanto contato, mas é muito dignificante para, né, os senhores juízes aqui do Paraná terem essa oportunidade de ocuparem cadeiras na melhor escola da magistratura deste país. E eu termino lembrando uma frase que eu sempre procuro colocar em alguns textos que não só acadêmicos, como também do foro, que é uma advertência de Piero Calamandrei, e que também é reverberada por vários autores, inclusive na Corte Europeia dos Direitos Humanos, várias das decisões têm essa advertência. E diz o seguinte, e que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos: a justiça tem necessidade não somente de ser, mas também de parecer justa. Pense bem sobre isso, que não adianta julgarmos bem, julgarmos o mérito bem. É preciso que cheguemos a esse julgamento de uma maneira absolutamente inquestionável. Muito obrigado. Vou roubar aqui o microfone. Queremos agradecer sobremaneira a aula magna, a aula palestra, a verdadeira aula dos senhores alunos do ministro Rogério Schietti Machado Cruz. Lembro aos senhores que os senhores trabalharão com vários módulos envolvendo casos práticos. E cada módulo, cada despacho, cada decisão envolverá uma motivação. Essa aula de hoje, gravada, deve ser repisada pelos senhores diversas vezes em todos os módulos que os senhores passarão na Escola da Magistratura. Me recordo de um aluno que, num caso de homicídio, disse para mim: doutor, esse réu deve ser preso. Eu disse: por que razão? Ué, porque o fato é grave. Eu, mas grave quanto? A vida de alguém se perdeu. É por isso que é homicídio. Exatamente por isso que tem um tipo penal prevendo penas altas. Então, o fato de motivar, como disse bem o ministro, é se apegar aos casos, às hipóteses concretas do processo. Se o juiz é imparcial, e deve ser, ele deve lembrar que ele não é neutro. E se ele não é neutro, quer dizer que ele leva com ele uma carga de valores, de pensar, de forma de agir. Mas essa forma de agir não pode ser solipsista a ponto do juiz decidir porque ele entende que é o seu critério de justiça interno. Essa talvez seja a grande missão do juiz que os senhores enfrentarão nos casos concretos a partir de agora. E para terminar, ministro, nós temos um projeto aqui no Paraná, chama Justiça se Aprende na Escola, e eu atendia no Tribunal do Júri meninos de 8, 7 anos, e no final da palestra eles começaram a perguntar, né, a profissão do juiz, etc. E um menino virou assim: doutor Daniel, por que o réu se chama réu? Eu olhei para o menino de 8 anos, lembrei da propaganda, né? O ministro falava da skin, né? Assim, olha, gato é gato, cachorro é cachorro e réu é réu, né? O menino, tá bom, né? É mais ou menos isso, né? Algumas decisões o juiz não pode ser isso, na verdade, né? Decidir porque tem que ser assim, porque ele pensa ser assim, né? Então nós agradecemos mais uma vez essa lição do direito.